Eu queria trazer a Clarinha para o nosso papo. Clarinha é a nossa correspondente na França. E aí acho que tem dois olhares, inclusive, pelo viés francês, né, Clara Albuquerque? Porque tem o viés Kylian Mbappé, francês, que joga na França, e como a seleção francesa também, mas aí acho que tem um pouco neste período, né, para ser levado em consideração por jogar na França. Tem o Mbappé de não ter vencido e tal. E tem o Messi, que tem um período, o maior período, inclusive, que é avaliado nesse prêmio. O Messi tá no PSG. Mas fez o que especificamente no PSG para alguém achar que deveria votar nele? Qual é a repercussão disso aí na França, Clarinha? E assim, eu sei que o francês, ele é bairrista. Então, sim, muito. Eu não acho que o Mbappé deveria ganhar. Eu acho que o Mbappé não deveria nem estar entre os três. Não sei se os franceses acham que o Mbappé deveria ganhar. Então, eu queria que você trouxesse pra gente dos dois olhares, né? Do Messi, mas também, óbvio, do Mbappé. Boa tarde, Clarinha. Muito boa tarde por aqui. Bom dia para vocês, Tainá, para todo mundo hoje no De Placa. Olha, eu já começo dizendo que a repercussão aqui, em especial na França, ela é muito pequena. Porque vamos lembrar que a bola de ouro é dada pelo L'Équipe, que é o principal jornal esportivo do país e que tem, ao menos se a gente pegar o contexto histórico e o contexto do prêmio, uma credibilidade maior e que, obviamente, é dado ainda mais um peso aqui na França por ser um prêmio que é organizado pela principal mídia esportiva do país. Então, o The Best, ele foi muito pouco repercutido e muito pouco falado antes. Ainda que tivesse o Mbappé, ainda que tivesse o Messi, com boa parte do período analisado jogando no PSG, ele não teve uma mídia e uma repercussão tão grande por aqui. O prêmio, por exemplo, não foi transmitido na televisão, não foi transmitido por aqui. Então, para assistir, teria que assistir eu, por exemplo, para assistir, fui no site da FIFA, né? Como não tinha nenhuma empresa transmitindo, eles disponibilizaram no próprio site da FIFA, mas não foi um prêmio que foi dado aqui uma importância muito grande. Dito isso, é claro que a premiação, os resultados da premiação, né, foram falados por aqui, e a primeira coisa é que o Messi, assim, acho que, enfim, não vi ninguém ainda concordando com essa premiação, é que foi um prêmio surpresa, porque todo mundo esperava, por conta do período, vamos lembrar, de 19 de dezembro até 20 de agosto, em que o Messi, inclusive, tem números muito parecidos e tem conquistas muito parecidas com o Mbappé, porque os dois estiveram no período do PSG, em que, sim, foram campeões franceses, em número de gols e assistências, é um número muito parecido. Se a gente contar depois os números do Messi, esses números ficam praticamente iguais, de participação de gols. Um campeonato francês que, vamos combinar, para você ser melhor do mundo, não é um campeonato francês que vai decidir isso, e uma oitava de final da Liga dos Campeões, em que o Messi não foi decisivo, não foi bem nas partidas, e o Mbappé participou, mas também nem participou inteiramente por conta de estar voltando de uma lesão. Então, os dois, e aí a minha opinião, não deveriam nem estar aí nesse top 3, né? Mas aqui, obviamente, que existe ali um favorecimento, um pouco de melhores vistas para o Mbappé do que para o Messi. Mas ainda assim, não há aqui a sensação e a defesa de que o Mbappé merecia esse prêmio. Era visto aqui que o Haaland ia ganhar esse prêmio. São 4 títulos, entre aí os 2 principais títulos na Europa, né? Premier League e Liga dos Campeões. E que Mbappé e Messi estão ali muito mais pelo nome do que, de fato, pelas conquistas e pelo que fizeram e conquistaram neste período de tempo. O Messi, inclusive, depois da Ligue 1, né, depois do campeonato francês, da temporada europeia, que ele vai para a MLS, como o período é até 20 de agosto, dá para incluir aí o troféu também da Leagues Cup, que ele, inclusive, são 10 gols, se eu não me engano, em 6 jogos. Então, assim, tem ainda aquele período da MLS que você conta, mas vamos combinar que o que o Messi faz na MLS não dá para você contar aqui com um peso de quem está jogando uma Premier League, num Real Madrid, enfim. Então, foi visto aqui como surpresa.
mas também não é defendido que o Mbappé merecia esse prêmio. Esse prêmio, acho que para a imprensa em geral, ainda que pouco repercutido, era para o Haaland. Que bom, né? Acho que a imprensa francesa também não quis perder credibilidade, porque realmente, se defendesse que o Mbappé deveria merecer, eu acho que não fazia muito sentido. A Clarinha falou de números, a gente tem uma arte, né, produção, até que... Porque assim, precisa ficar muito claro, cara, o período, isso aqui precisa ficar muito claro, tá? Não é pra votar em quem você acha que é o melhor da vida. Quem é o melhor jogador que tá em atividade no mundo? Aí você vai votar em quem você quiser. Exato. Quem jogou neste período aqui... Melhor, neste período aqui, 19 de dezembro de 2022, um dia depois da final da Copa do Mundo, a 20 de agosto de 2023. Você tem que pensar em quem ofereceu mais ao futebol neste período. E aqui tem os números, ó. O Messi com a camisa do PSG e um pouquinho com a camisa do Miami, além de jogar algumas partidas pela Argentina também, fez 32 jogos nesse período, 24 gols e 8 assistências. E aí tem os títulos que ele venceu ali, os títulos que a Clarinha acabou de falar, a Ligue 1 e a Leagues Cup. O Haaland, 41 jogos entre Manchester City e seleção norueguesa, 33 gols e 7 assistências. Então o Haaland, em 41 jogos, esteve envolvido em 40 gols. E aí a gente está falando de competições do mais alto nível, né? Liga dos Campeões, que ele foi campeão, então foi até a final. Ok, que acho que na semifinal e na final apresentou menos do que se esperava, mas não acho que isso seja motivo, né? Para você não votar no Haaland. Mas campeão da Premier League, campeão da FA, campeão da Liga dos Campeões e campeão da Supercopa. E o Kylian Mbappé, que foi campeão do Campeonato Francês, 28 jogos, 27 gols e 5 assistências. Então o Mbappé pegando gols e assistências, 32, né? Envolvido em 32 gols ou assistências. O Messi 32, em 28 jogos. O Messi 32, né? A melhor média do Mbappé. 32 gols e assistências pro Messi em 32 jogos. Não. O Mbappé também com alguns jogos pela seleção francesa. Então, assim, eu acho que em números, os três estão muito parecidos. Muito. Né? Mbappé Muito mais, parecidos. Né? Porém... Falando em números... Só que aí você pega dois que jogam no Campeonato Francês, um que jogou um pouquinho de Major League Soccer e um que jogou Liga dos Campeões, Premier League. Inacreditável isso aí. Venceu, né? Inclusive... Venceu, não só jogou, venceu. Um número que eu gosto, mas como no futebol a gente aprende que contra fatos existem argumentos, o SofaScore tem uma nota média baseada em algumas valências e algumas coisas que também é discutível. É só ver um jogo e você fazer sua própria análise, que você vai ver até jogadores discutíveis, tá? E o próprio SofaScore não coloca. Mas é uma métrica usável, inteligente e interessante. Na nota SofaScore, a nota do Haaland foi 7,2. Na temporada. Mas a temporada aí deles pega de... Não, a temporada não. A nota nesse mesmo recorte. Tá. Exatamente nesse período. Aliás, os números também são do SofaScore, esses aí. Que são os do Opta também, que é uma confusão, mas basicamente, é exatamente nesse período. A nota do Haaland é 7,21, para ser mais preciso. A do Mbappé é 7,47, a do Messi é 7,88. Por essa métrica que envolve passe, drible, assistência e tal, enfim. É uma métrica que você pode discutir. É impressionante que o Messi, mas pelo nível de enfrentamento e tal, a nota do Messi é impressionante, é superior. Mas ainda isso não me justifica tudo isso que a gente está falando. Mas só para dar mais um dado objetivo em cima da métrica do SofaScore, que é do Opta. É isso, é que eu acho que a nota, ela é em cima da atuação no jogo, independentemente do nível de enfrentamento. Mas é claro que o nível de enfrentamento... aí do Veiga foi 8,5. Sim. Ok, mas qual foi o nível de enfrentamento? Que, por exemplo, o nível de a bola entrar, do drible, do passe certo, da construção da jogada, também tem a ver com o enfrentamento. Sim. Mas é um dado apenas a mais para dizer que realmente o Messi é um absurdo, mas que outro absurdo é que ele ganha também por conta do nível de enfrentamento. O grande absurdo aí... Fala, Clarinha, depois eu falo. Não, para complementar um pouco isso das notas, a gente já viu em alguns momentos alguns jogadores falando que toda vez que tiver o Messi brigando por um prêmio, eles vão dar pro Messi, né? Porque o Messi um jogador que... lá ele, né? Dá pro Messi, lá ele mesmo. É um jogador que tem um nível de talento, de habilidade que está inquestionável aqui e que a gente concorda, imagino, que é nessa geração, e aí brigando com o Cristiano Ronaldo para colocar na conta, o melhor jogador do mundo.
Então, se você for colocar a nota do Messi individual nas partidas, ele é mais habilidoso e ele é melhor do que todos os jogadores que a gente tem na atualidade. Mas a questão não é, o prêmio não é um prêmio de quem é o melhor jogador habilidoso no mundo. É quem foi melhor neste período. E quem foi melhor neste período precisa unir, e aí toda vez que a gente vê os critérios, não são critérios apenas individuais, são critérios que são combinados com o coletivo, com as conquistas e com o tipo de enfrentamento. Então, eu concordo, para mim, Messi é o melhor jogador do mundo, mas hoje ele não é o melhor jogador do mundo no contexto deste recorte, deste enfrentamento e destas conquistas. Então, o prêmio não pode ser, né? Porque senão, vamos combinar, se a gente botar Pelé nessa lista, Pelé vai ganhar todos os anos. E ele não, entendeu? Então, assim, é complicado ganhar, você, né, fazer. O Pelé não ganharia todos os anos mesmo. Até aquela retrospectiva que a France Football fez, né? Dando 8 bolas para ele. Assim, para 66 é o ano do Eusébio, até por tudo que ele ficou machucado na Copa do Mundo, apanhou. E também no Campeonato Paulista. O Palmeiras também foi campeão paulista em 66, porque o Pelé estava machucado e o Santos não foi ex da Taça Brasil, porque tinha um enorme Cruzeiro e o Pelé não estava na grande temporada. Então teve temporadas que nem o Pelé foi Pelé. Como a do Messi também, evidente. É isso, mas eu acho que na época você não discutia que ele era o melhor jogador. Sim, que é como a gente não discute agora que o Messi é o melhor. Quer dizer, eu não discuto, né? Mas tá bom, queremos colocar na briga o Cristiano Ronaldo? Mas Cristiano Ronaldo e Messi são os melhores jogadores em atividade. A gente não discute isso, né, Clarinha? A questão é essa. A questão é que o voto não é esse, né? E eu acho que... Não sei se a coisa foi no automático. Será, Clarinha, que o voto foi no automático? Eu tenho a sensação que por mais que tenha tomara que tenha dito que o recorte era esse, eu tenho a sensação que os jogadores, enfim, porque inclusive ficou empatado, né, entre o Messi e o Haaland, e foram os capitães que desempataram isso. Então, por exemplo, o próprio Mbappé voltou no Messi. Então, eu tenho a sensação que por mais que exista ali o recorte, o nome do Messi estar ali faz com que esses caras pensem: o Messi é o melhor jogador do mundo, ele tá na briga, então é ele. Então, eu acho que tem um voto automático, sim. Eu acho que tem também um voto meio displicente de que recebi ali a minha lista para fazer os votos, não li direito e tal, e para mim é Messi. E tá contando aqui Copa do Mundo, porque eu realmente questiono se todo mundo que votou votou totalmente consciente de que não tinha a Copa do Mundo. Não é possível, mesmo né? tendo recebido a informação. Então, eu prefiro acreditar que não, porque aí a gente temos um problema, se as pessoas sabiam. Mas aí a gente tem um problema grave. Por quê? Na minha opinião, tá? Jogador não é obrigado a saber e votar com afinco nisso, nem técnico, nem os torcedores. Agora, a imprensa, a gente tem 315 votos no Messi. Ah, não, mas aí eu discordo. A imprensa... Não, mas aí eu discordo. Mas, Tainá, tudo bem, mas a imprensa... Eu acho que sim, a gente tem que ter responsabilidade. O nosso papel é ter responsabilidade. Ué, mas isso aqui é uma premiação. Os jogadores não acham isso aqui maneiro? Não, tudo bem, mas... Os técnicos não acham importante mas o trabalho deles no dia a dia não é analisar. Eu acho grave, mas eu acho mais grave os nossos colegas da imprensa que votaram no Messi. Porque a nossa obrigação é ser objetivo. A nossa obrigação é saber o que está acontecendo, é analisar. Não é a obrigação do jogador saber o quanto o Messi jogou, o quanto o Mbappé jogou, mesmo que ele vote. Mesmo agora, sendo capitão de seleção. Não é o trabalho deles. O trabalho do jogador é jogar. O trabalho dele é esse. Agora, o trabalho da imprensa é analisar. E os caras não analisaram. Os que 315 votos de pessoas selecionadas a dedo. Jornalistas e treinadores. O Messi ficou em segundo, né? Mas foram 315 votos da imprensa no Messi. Sim. Muita coisa. Para nós jornalistas e os treinadores também é fundamental esse voto. E lembrando que porque jogador às vezes não vê jogo, né? Não, ele vai normal. Ou vê ou faz. E vai na coleguice muitas vezes também. E às vezes vai, tanto é que se no começo você era liberado a votar em quem você quisesse. E havia algumas seleções que o capitão votava nos jogadores do seu time. De Vanuatu ele votava. Sim. Então, não pode mais votar no seu time. Claro que hoje são equipes pan-nacionais, você pode jogar com um cara de outro país e é teu colega e você pode até votar para amizade. Não é o normal, mas pode ter esse tipo de voto. Agora, realmente, imprensa
e treinador, não. Deveria ser um voto mais abalizado nesse sentido. Porque o Diniz, por exemplo, votou no Messi. Por exemplo. Então, mas aí votou no automático. Sei lá, o voto do público é aquele voto, como vocês sabem muito melhor que eu, também pode ser o voto de BBB, pode ser o voto de campanha, não tirando o mérito do Wendel Lira. E do Madruga também. O brasileiro é muito ativo na internet. Eu estou dizendo que só por isso também a gente consegue votações como essa. Então tem uma série de circunstâncias que levam a isso. Mas realmente é preocupante. Eu estou quase nesse aspecto. A hora que mostra o pódio ali tá errado, né? Você pode ter, a certa era Haaland, o Rodri não aparece nem na seleção, cara. Veja que loucura. Mas é importante. E aí teriam que ser 3 jogadores. De Bruyne, por exemplo. O De Bruyne podia ser o pelo período, fez uma grande campanha. Pelo período avaliado tinha que estar o De Bruyne. Sim, então, era De Bruyne e Rodri. Os 3 primeiros colocados teriam que ser jogadores do City. Isso é muito óbvio, muito claro, pelo período, gente. Nós estamos falando do período depois da Copa do Mundo até terminar a Liga dos Campeões, pô. É isso. Pelo amor de Deus. É inacreditável. Vale só a informação de que pro prêmio que a gente está falando do Messi em primeiro, depois o Haaland, depois o Mbappé, o prêmio ele é dividido, né? 25% para a imprensa, 25% para os jogadores, e aí depois você soma ali. A seleção, que a Gardinho está falando, são só os jogadores, tá? Brincadeira isso aí. Então, os jogadores não votaram no Rodri. Mas que então, pode? assim, é por isso que o Ederson ganhou como melhor goleiro e não tá. Porque a votação é diferente. Isso, aquilo, são os caras que votaram, Sim. Tá? Assim, a FIFA não escolheu essa seleção. Os caras votaram nesses caras. Então, e eu tô um pouco com a Gil, assim, pra mim, eu acho que é legal você ter um prêmio. Eu acho que, querendo ou não, você cria ali um objetivo a mais, você tem ali um momento de festejar os jogadores que merecem. O prêmio, para mim, a premiação de ontem valeu pela parte feminina, tá? Pela homenagem a Marta. Perfeito. De fato, ele foi um pouco para pegar a Copa do Mundo feminina. Então, para mim, o prêmio de ontem só o que está valendo é a parte feminina. Mas hoje, a gente, obviamente, vive aí um momento de falta de credibilidade nos prêmios. Qual é o que vale mais, qual é o que vale menos, o que é que importa, o que é que não importa. Então, eu acho que tem um momento, principalmente se for, sei lá, com credibilidade, eu acho legal, eu acho bacana. Mas a gente também precisa relevar um pouco quantos são os jogadores que fazem isso, porque eles não têm, eu tô com a Gil, eles não têm a obrigação de assistir o jogo. Porque imagina se a gente for pensar aqui, Liga dos Campeões. Os caras jogam ou na terça ou na quarta. Se eles jogam na terça, cara, na quarta, eles estão voltando de viagem, eles não vão parar para assistir o jogo do outro time. E o contrário, eles estão se concentrando pro jogo seguinte. Então, esses caras não vão assistir, sabe? Eles estão jogando quando os outros campeonatos... O cara da Premier League vai parar para assistir a Internazionale? Para ver como é que o Lau tá? Não vai. Então, eu entendo. Eu acho que a gente não deveria dar tanta importância a essa parte da premiação. Mas eu tô com a Gil. Na hora que tem aí uma avaliação que deveria ter pessoas que são... Assim, que o trabalho é esse, né? Jornalista esportivo tem que assistir futebol. Tem que assistir as principais competições dos principais jogadores. E, cara, ainda que tenha ficado em segundo lugar, né? Nos jornalistas, não tinha que ter nenhum voto pro Messi na primeira colocação, sabe? Mas, enfim, pra mim é um prêmio que, assim, ao longo do tempo, eu imagino que este em especial... E a falta do Messi, do Haaland e do Mbappé nessa premiação, né? Mostra que ela realmente, enfim, esvaziou, né? De conteúdo, de Mas você acha que esvaziou? Você acha que esvaziou, Clarinha? Ou você acha que eles sabiam do resultado e pela pouca credibilidade que o resultado traz, porque é um resultado que não traz muita credibilidade, eles tomaram a decisão de não ir e esvaziar por isso? Eu acho que é uma mistura dos dois, tá? Porque esses jogadores sabem. Tanto é que em diversos prêmios a gente tem jogador enviando vídeo. Então. Então os caras sabem. Eles sabem se vão ganhar ou não. E tanto é que, por exemplo, o Haaland... Gente, a comitiva do City foi... O Guardiola estava lá. É isso. O Haaland não foi porque ele sabia que ele não ia ganhar e ele não ia ficar lá, não ganhando o prêmio. Com cara de pastel. Subindo no palco, ganhando um monte de prêmio, ele sabia. Então eu acho que está muito claro
que os jogadores não deram a importância e a credibilidade que esse prêmio teve. O Messi acabou de ganhar uma bola de ouro que ele deu super importância. Ele deu entrevista pra gente, pro Marcelo Beckler, ele deu importância para aquele prêmio. E ele não foi porque ele estava num treino do Miami? Desculpa. Não, ele não foi porque ele não quis.